Hoje, com um tema especial, a gente trouxe convidados especialistas em algo que a gente não está habituado dentro do nosso ecossistema aí de short stay. E achei bem interessante por ter encontrado esses profissionais que pode trazer aí uma, uma orientação para nós aí que trabalhamos com alocação por temporada. Eles são especialistas em condomínios, especificamente trazendo informações pertinentes ao condomínio, ao universo dentro do condomínio, síndicos, enfim. Então, primeiro agradecer Marcelo. O Marcelo é diretor da revista Condomínio, em Curitiba. E o Dr. Pedro Bertolin é um advogado especialista nesse mercado. E a gente hoje queria trazer aí um bate-papo diferente, né? A gente está acostumado a falar muito sobre como alugar, taxas, como configurar todas as nossas ferramentas para poder alugar melhor. Mas hoje o bate-papo é mais orientativo de o background de tudo isso, que é dentro do condomínio, como que eu devo me portar, né? Quando conversar com o condomínio, quais informações que eu devo saber. Então, eu acho que o papo de hoje, para você que está dentro de um condomínio, que é síndico ou que trabalha no condomínio, ou para você que faz a locação por temporada e tem dúvidas, né? Poxa, o condomínio pode barrar meus hóspedes, enfim. Então, hoje a gente vai trazer esse bate-papo aqui e eu queria aproveitar o momento realmente para consumir o máximo de conteúdo dessas duas pessoas aí que são fantásticas. Obrigado, Marcelo, doutor Pedro. Sejam Agradeço, bem-vindos. agradeço pela oportunidade, Johnny, dessa conversa e desse esclarecimento, até porque isso tem muito a ver com o fundamento, o conceito do nosso material, da nossa publicação. A revista Condomínio já falou sobre isso em outras oportunidades, sempre com o intuito de orientar, esclarecer e fazer com que as pessoas se entendam. A verdade, a vida no condomínio é uma grande coletividade. Então a gente precisa de bom senso, precisa de harmonia, né? Todo mundo quer qualidade de vida ou escolhe um condomínio por questões de segurança, de comodidade, e as locações temporárias, short stay ou mesmo qualquer que seja essa demanda, realmente com um pouco de cuidado a gente consegue, e a gente já abordou isso, e é sempre bom a gente poder estender essa palavra. Né? Eu até vou falar aqui do Dr. Pedro, que é um parceiro da revista, que ele vai se apresentar, né? E vai falar um pouco mais também junto com a gente sobre isso, né, Pedro? É isso aí, Marcelo, Johnny. Primeiramente, agradecendo a oportunidade também de conversar com vocês sobre esse tema tão importante e que hoje em dia tem tão sensível na nossa sociedade, né, que é tão comum aí o pessoal utilizar do short stay, das plataformas de aluguel por temporada. E é sempre interessante a gente tocar no assunto condomínio, né? Porque a gente sabe que talvez a maioria das pessoas hoje vivam em condomínio, saibam como é difícil viver em condomínio, né? E muitas vezes tem problemas em relação a isso, com síndicos, vizinhos, etc. E agora, com essa nova cultura que a gente tem, né, das locações por temporada de curta duração, certamente as pessoas vão ter que se adequar a isso muitas vezes e saber como agir em cada situação. Então, nossa ideia é sempre orientar para evitar o problema, né? Às vezes o advogado ele é visto como uma pessoa que quer ver o processo acontecer, né? Mas a nossa ideia é realmente evitar conflitos para poder ter uma relação mais harmoniosa em todo mundo que está envolvido nessa sociedade condominial. Legal. A gente, bom, falando pela nossa experiência de locação, né, a gente estava falando isso por trás das câmeras um pouco, a gente sofre muito com isso, mas o nosso sofrimento, ele é baseado na barreira que muitas vezes as pessoas entendem que aquilo pode prejudicar o condomínio. E muitas vezes a gente mesmo, né, é amigo do condomínio. Nós fazemos um trabalho de ser amigo, de facilitar o máximo para que as coisas fluam de forma muito natural, né, como se fosse um morador ou com um locatário comum, né, convencional de locação anual. E a gente sempre orienta, né, o condomínio, e muitas vezes quando a gente chega para conversar com o síndico primeiro, ele fica esclarecido das informações que a gente traz, até porque nós temos um trabalho de muita segurança com relação ao condomínio, né? Então a gente traz essa segurança. Para nós é muito importante que seja uma locação segura e nós prezamos por isso. Então muitas vezes o condomínio não sabe, mas a gente faz esse trabalho. Então nós não somos inimigos, né? Que contrário de que muita gente pensa, poxa, vocês são inimigos, vocês vão trazer pessoas que vão badernar, vão bagunçar, vão quebrar o nosso condomínio. Está longe disso, né? Mas aproveitando o que você passou, doutor Pedro, é, a gente sabe, né, que existem algumas discussões pode, não pode, como é. Lembrando que a gente está falando hoje do short stay como se ele fosse novidade, mas esse short stay existe desde que acho que a primeira pessoa que teve uma casa na praia alugou para alguém, né? Ou algum imóvel que de repente estava ali vago e ele queria alugar por 15, 20 dias. É lógico que isso era mais informal antes e ninguém se atentava. Mas hoje, como tem crescido muito e tem muitos
condomínios já até sendo construídos com essa finalidade. O que tem hoje de discussão, assim, pelo entendimento jurídico mesmo, né, que permite ou não? Como que funciona isso? Então, Johnny, nesse caso, a gente teve uma plataforma que cresceu muito nos últimos anos, né? E eu acho que é a mais popular aí atualmente, que é o Airbnb. E a partir dessa nova cultura do Airbnb, naturalmente a discussão virou jurídica, né? Como tudo que é novo na sociedade e não tem uma regulamentação específica, naturalmente vai gerar conflito porque as pessoas não sabem como lidar com isso no dia a dia. Vai ter problema, a gente sabe que a relação entre as pessoas dentro do condomínio, ela gera esses problemas. E com base nisso, né, foram criadas demandas judiciais e uma delas chegou até o Superior Tribunal de Justiça em 2021, o STJ, né, que a gente chama. E no STJ surgiu essa primeira decisão importante que trouxe um norte entre essas plataformas de locação short stay e os condomínios, né? Por meio da qual o STJ entendeu, e até foi um julgamento ali que não foi por unanimidade, né? Foi dividido, houve uma discussão, então um ministro votou de uma forma, outro votou de outra, para ver como até uma situação bem sensível, né? Mas o que ficou definido naquela época, e foi confirmado agora no final de 2023, foi que o Airbnb, propriamente dito, as plataformas, elas são consideradas plataformas de hospedagem, certo? Não é uma hospedagem comum, como hotel, como hostel, como as pousadas. Ela é um tipo de hospedagem atípica. E a partir disso, o locador, né, a pessoa que está disponibilizando o imóvel, ela está utilizando o imóvel de forma comercial. E aí, se o condomínio tem a finalidade exclusivamente residencial, entendeu-se que essa possibilidade ela não deveria existir, né? Porque a pessoa não está utilizando como uma residência. E também não é uma locação para uma residência, né? É um short stay. Então, ela está ganhando dinheiro com aquilo, está comercializando o imóvel, o que teoricamente é proibido, né? E aí, com base nisso, tornou-se possível, ou esclareceu-se que é possível, que o condomínio proíba a utilização dessas plataformas nos condomínios, certo? Só que o condomínio ele é norteado pela sua convenção e pelo seu regimento interno, enfim. Então, assim, também ficou aberto, isso, nesse próprio julgamento foi esclarecido isso, que os condomínios podem, né, o síndico pode colocar isso em votação nas assembleias gerais para alterar a sua convenção e permitir a utilização dessas plataformas no condomínio. Então, ficou em aberto no sentido de que cada condomínio tem liberdade para definir essas regras, certo? Então, é permitido proibir, mas também é permitido permitir, né? Basta que o pessoal discuta entre si e estabeleça regras para a utilização dessas plataformas. É muito legal o que ele falou, eu queria completar, aproveitar assim, porque no final de 2023 a gente abordou isso na revista Condomínio, justamente para tentar explicar e para falar um pouco mais para o síndico orgânico ou para o síndico profissional, sobre esse questionamento. A gente abordou, na verdade, 2 vezes em 2023, um pouco mais no começo do ano e depois no final, a partir dessa resolução que veio lá do Supremo Tribunal Federal, dessa questão, porque que existe pela lei, então, essa possibilidade da proibição, mas as convenções individuais de cada residência, né, de cada unidade, pode deliberar a respeito. Existe lá pela convenção, acho que a norma, pelo que se estabelece, que hoje os síndicos profissionais, as administradores estão trabalhando, Johnny, Pedro, acho que você pode me confirmar muito bem, essa questão que a convenção tem que ter lá 2/3 de presença para poder levar isso à discussão e poder permitir. Logicamente, hoje o que norteia e baseia? A questão de segurança, né? Porque todo mundo tem um imóvel, todo mundo procura um condomínio, basicamente, ou muitas vezes, por conta de segurança. Então, as convenções, a partir desse número mínimo, elas podem abrir essa discussão e há um entendimento, né? Pelo perfil do público, pelo perfil do morador, pelo perfil das unidades, isso tem sido debatido. Muitos síndicos são favoráveis, até porque como consumidores, como pessoas, cidadãos normais, usam as plataformas, o Airbnb, para fazer viagens, né? Isso todo mundo acaba utilizando e vê com bons olhos, mas todo mundo também se precaver de uma maneira inteligente pela questão da segurança. Então a gente pode abordar, e isso é muito bacana, a gente percebeu pelo feedback dos nossos leitores, dos nossos internautas, que havia realmente esse tipo de questionamento, de dúvidas, e a plataforma como você atua tem ajudado muito a esse esclarecimento, para que também os moradores, os condôminos e os síndicos possam efetivamente chamar para dentro das suas assembleias lá esse tipo de discussão que é fundamental, né? Para que o bom senso sempre prevaleça. Eu não sei, você como plataforma, né, atua no Brasil inteiro ou tem essa disponibilidade? Porque hoje as plataformas têm uma janela muito grande. E em relação a umas cidades maiores, menores, existe essa diferença? Ou também existe esse tipo de discussão para esse tipo de locação? Bom, primeiro vamos falar sobre cidades maiores, né? São Paulo, por exemplo. São Paulo já tem algumas discussões bem avançadas já com relação a proibir isso de forma geral, né? Independente se a pessoa quiser alugar ou não. Já acho que estavam na terceira discussão e não conseguiram levar adiante, porque existem muitos condomínios que eles são construídos com essa finalidade. Então, como o Dr. Pedro falou, o entendimento entre
a parte comercial, né, porque eu estou usando isso usando essa unidade como um hotel, né, um quarto de hotel e não como uma residência, vamos pensar assim. Mas, ao mesmo tempo, uma locação tradicional também pode ser entendida dessa finalidade, porque muitas vezes a pessoa vai alugar para ela trabalhar dentro de casa. Então, tem muitas discussões ainda que vai ainda tramitar muito, que eu não acredito que vai levar tão adiante, mas eu acho que vai regulamentar de uma forma correta. Que o correto é o condomínio que entende que é permitido, libera. O condomínio que não entende, né, já hoje mesmo nós tivemos uma discussão e nós fomos notificados pelo condomínio que nós temos 30 dias até a última reserva e depois o condomínio não vai permitir. Por que nesse condomínio em especial? Porque uma unidade faz locação short stay e todo o restante são moradores. Isso a gente está falando de, quando você fala imóveis de litoral, por exemplo, nesse caso foi litoral, que é atípico, porque a gente, né, por experiência, trabalha bastante no litoral catarinense. No litoral catarinense, teoricamente, quem tem um imóvel lá, ele usa uma vez por ano e o restante do ano fica vazio. Então a gente ocupa com uma locação nessa finalidade. E lá, teoricamente, dificilmente alguém barra, a não ser que seja um prédio mais antigo, que os moradores são residentes mesmo há bastante tempo, enfim. Agora, em Curitiba, nós não atuamos em prédios residenciais, por exemplo. Nós focamos em prédios que são de finalidade short stay ou estúdios e kitnets, por exemplo, que teoricamente você já tem esse entendimento. Mas a gente percebe assim que tem muita gente querendo forçar a barra em condomínios que são puramente residenciais. Aí eu também não concordo. Quando a gente vai prospectar um cliente e chega em um local que a gente vê que é muito residencial, por exemplo, um condomínio que não é convencional, um short stay, a gente nem atua, a gente não entra. Não entra porque a gente sabe que ali não seria interessante, primeiro porque o hóspede não vai se sentir tão confortável quanto entrar num local exclusivo, né? E o condomínio também, de alguma forma, pode barrar. Então, eu acho que é independente do tamanho da cidade, né? Mas é mais no entendimento ou até na nossa percepção de, poxa, aquele local, por exemplo, hoje a maior parte dos nossos imóveis aqui em Curitiba são estúdios e a maioria no centro, ou regiões próximas ao centro. A gente sabe que a região já tem uma movimentação diferente de pessoas voltadas para o comércio, ou executivos, ou pessoas viajantes e tudo mais. Então, nunca tivemos problema. A gente teve problema realmente em locais que são mais residenciais, ou, por exemplo, que você percebe que o prédio não foi estruturado para aquela finalidade. Aí sim, né? Então, inclusive em Curitiba tem muitos prédios que não aceitam. Então, o nosso pré-requisito, a primeira pergunta que a gente faz para o cliente, o teu prédio permite ou não? Ah, deixa eu perguntar para o síndico. Então, em muitos casos, há uma negativa, por mais que ele queira, e por mais que o prédio às vezes permita, mas o síndico não quer, porque o síndico tem esse poder, a gente também não entra. Porque se a gente vê que tem uma rivalidade, vamos pensar assim, com o síndico, para nós não é interessante, porque a gente é parceiro, né, do síndico, a gente precisa dele. Sim. A gente precisa dele para uma liberação, às vezes, da entrada do hóspede, a gente precisa, porque muitas vezes tivemos um problema de queda de energia, a gente precisa acionar, enfim, então tem várias situações que nós precisamos ser parceiros, né? Então, depende muito, né, Marcelo? Por conta da questão da revista, eu escutei esses dias uma síndica comentando isso, que às vezes ela tem mais problemas em relação ao morador do que a um locador temporário em algumas unidades. Porque muitas vezes a estrutura desse imóvel já está adequada para essa movimentação. E o síndico ele se torna um parceiro das plataformas e de quem quer alugar, porque ele precisa orientar, né, os seus funcionários, os seus colaboradores ou as empresas terceirizadas que estão lá dentro a também a entender, a ter esse entendimento que às vezes a pessoa que está ali, que tem o direito de estar ali, que pagou para isso, vai respeitar normas que já existem, mas ela precisa ter informação, ser orientada de horários, protocolos, né? Isso é interessante. As notificações judiciais, elas atingem também isso, por exemplo, quando tem uma terceirizada que cuida de uma administração de um condomínio, certo? E de repente um locador cria uma situação complicada. Vocês conseguem notificar esse tipo de administração? Ou o síndico, existe a diferença entre notificar um síndico e notificar uma administradora de condomínio? Então, Marcelo, essa questão tem que ser analisada com muita calma. Por quê? A relação aqui condominial, na verdade, ela é condomínio proprietário, certo? O condomínio significa o quê? Um conjunto de propriedades, certo? Então, o condomínio é composto por seus proprietários, que são os condôminos. Os condôminos podem fazer a locação dos seus imóveis, certo? Uhum. E aí, no caso, o síndico, ele é o representante legal do condomínio e que tem, né, ele toma as medidas em nome do condomínio, certo? Uhum. Então, na verdade, assim, a questão aqui, quando você tem um problema com o locatário, quem vai responder é o proprietário do imóvel. Entende? Então, porque é o que a gente chama de obrigação propter rem, que é uma obrigação que decorre da propriedade do imóvel.
certo? Então, se você tem um problema com o locatário, quem vai ser multado, na verdade, é a unidade residencial, não a pessoa proprietária ou a pessoa locatária. Aí, naturalmente, através do contrato de locação, ele vai acabar sofrendo essa sanção, certo? Aí, assim, a questão de administradora, de síndico, tem que ser analisada com muita cautela, porque a administradora, muitas vezes, ela tem a função tão somente de auxiliar o síndico na administração do condomínio. E muitas vezes elas fazem só a questão administrativa, contábil. Mas quem está ali administrando o condomínio de fato é o síndico, seja ele profissional, seja ele um síndico morador, né? E a pessoa que tem que resolver essas situações é o síndico, em nome do condomínio, certo? Só que assim, o síndico Marcelo, por exemplo, não vai notificar o condomínio Johnny. É o condomínio X, representado por seu síndico, né, notificando o morador, o proprietário do imóvel. Né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma demanda relativa a uma locação short stay que venha a dar algum problema, quem vai responder por isso, na verdade, é o proprietário que está fazendo a locação. Né? Claro, na hora ali, depende da situação, né? Tem que haver alguma medida mais enérgica, de repente, naturalmente o locatário, ali, a pessoa que está utilizando o imóvel vai responder por isso na hora. Mas quem vai tomar a multa lá é o proprietário. E aí se vai passar isso para a pessoa ou não, é outros 500. Né? Então tem que haver assim, uma sinergia entre todo mundo. E aí entra muito nesse papo que o Johnny falou, né? Que o ideal é que o proprietário que faça, que disponibilize seu imóvel, bem como as plataformas, elas estejam adequadas às normas condominiais. Ela tem esse diálogo com o síndico. Porque assim, se não tiver esse diálogo, primeiro que o condomínio vai ser contra, vai querer banir essa possibilidade, porque vai dar problema. O síndico não quer problema para ele, bem como administradora, então vai preferir também impedir que isso aconteça, né? E ao mesmo tempo a pessoa está deixando de ter a sua renda a mais ali por conta de uma falta de diálogo muitas vezes, né? Então, até queria saber do Johnny, como é que é esse diálogo? Quando tem algum problema, se já tiveram algum problema, né? Foi fácil de resolver? Como é que os síndicos têm se comportado nesse caso? Legal, depende muito do síndico, né? Problema, acho que é o nosso, faz parte, é diário, né? A gente tem, todos os dias, tem relato de alguma questão que a gente depende do condomínio. É lógico que tem vezes que o condomínio é terceirizado, né, por uma administradora. Nesses casos, é relação profissional e profissional, pouca questões pessoais mesmo, que onde a gente tem realmente problema de barreira, que a gente dificilmente consegue resolver, é quando existe uma questão muito pessoal do síndico com relação ao nosso trabalho, né? Nesses casos, é muito jogo de cintura nosso mesmo, de ter um bom relacionamento. Muitas vezes a gente no começo já teve uma certa resistência, mas ao longo do tempo ele foi vendo que o nosso trabalho é seguro e ele acalmou. E hoje, inclusive, para vocês terem uma ideia, aqui relatando rapidamente de um caso, amanhã, inclusive, né, quinta-feira, eu estou indo para Pissarras para fazer um trabalho de um síndico que tem uma unidade no mesmo prédio e ele vai colocar para alugar, porque o vizinho dele alugava com a gente tinha um trabalho e conversava muito com ele, mas era uma relação muito estreita, até que um dia ele falou, poxa, nunca teve um problema contigo e eu quero colocar o meu para alugar, que estava alugado anual e eu vi que a movimentação é legal, eu quero colocar para alugar. Então, isso é mais comum, né? Acontece muito. Mas só puxando o gancho um pouco, doutor Pedro, eu lembro que você comentou ali fora, a gente estava falando de uma questão muito importante que você comentou de um caso, um caso que você recebeu no seu escritório, de uma pessoa que teve uma notificação, né, e desrespeitou alguma norma. Eu queria que você relatasse um pouco, porque eu achei bem interessante o caso, né? Esse caso foi o primeiro que chegou para nós, assim, faz uns 2 anos já, foi em 2022. E era um caso curioso, porque tinha a proprietária do imóvel. O imóvel era um condomínio pequeno, acho que não chegava a ter 20 unidades. É um condomínio aqui de Curitiba e é totalmente residencial, um condomínio bem antigo. Então, grande parte dos moradores são idosos, já se conhecem há muito tempo, né? E aí, assim, os jovens, na verdade, já pegaram esses imóveis dos pais, né? Então, assim, uma coisa bem familiar. E a proprietária de um dos imóveis alugava o imóvel de forma residencial, naturalmente, para o seu locatário, e era uma locação comum, né? Convencional, né? Exatamente, convencional, não era short stay nem nada. E esse locatário, ele era empresário, então ele atuava em várias cidades do país, e ele estava em Curitiba nessa época, alugou, e de repente ele foi transferido para Manaus. Só que ao invés dele romper o contrato de locação com a proprietária, ele simplesmente decidiu fazer uma sublocação através do Airbnb. E aí, imagine, esse condomínio com poucas unidades, com pessoas idosas, que estavam acostumadas com todo mundo que estava ali no dia a dia, começou a receber uma rotatividade enorme
de pessoas que vinham de outras cidades para Totalmente fora do padrão. totalmente fora do padrão. E assim, o condomínio não tinha uma estrutura nem um pouco preparada para essa situação. Cada um tinha a sua tagzinha, o portão, cada um tem o seu controle, no máximo ele pede o controle emprestado para o vizinho para ir na padaria da frente, e aí começou a ter muita gente diferente no prédio, né? E o pessoal começou a ficar desesperado. Porque como assim? Quem que são essas pessoas que estão aqui toda semana? Né? Porque tem isso também. Em determinado momento eles descobriram que isso estava acontecendo. Exato, exatamente. E aí a síndica nos procurou para ver o que ela podia fazer. E assim, aquela decisão que eu comentei inicialmente do STJ tinha sido meses antes. Então isso estava bem fresco ali, era uma coisa bem nova e casou direitinho com esse caso. E assim, a própria convenção do edifício lá do condomínio proibia a sublocação. Então assim, ele não estava só indo contra a questão residencial ali, mas ele também estava indo contra uma regra que era proibido sublocar. Que o condomínio justamente tinha essa ideia de manter essas pessoas, não de forma rotativa, né? Mas você ter ali os mesmos moradores, você não tem uma estrutura para ficar alterando isso, né? E eu acho que esses condomínios, na verdade, vai ser muito difícil da gente ver uma mudança. Porque, de fato, não há estrutura, sabe? Você precisa de um edifício que tenha uma forma de identificar a pessoa, quer dizer, uma leitura facial, uma tag diferente ali, algo que saiba quem está entrando no edifício, né? É importante para essas pessoas, sabe? Não é pura birra, né? É de fato uma questão de segurança. Então, vai muito do caso a caso, né? Sim. E o que você aconselha nesse caso, assim, para o condomínio mesmo, né? Ou até para a pessoa que quer fazer uma sublocação? Porque existe muito sublocação. Tem muita gente que aluga um imóvel e faz a sublocação, mas é claro que antes da parte jurídica existe um bom senso também da pessoa entender, né? Mas o que recomendo até para quem quer alugar, né? Porque tem muita gente que faz isso. Veja, quando você está tratando de condomínio, você está falando de uma coletividade. Então você tem que respeitar essa coletividade, bem como as normas que regem essa coletividade. Não adianta você chegar num condomínio e querer fazer o que você bem entender. Ah, não, eu quero ganhar dinheiro em cima desse imóvel aqui, eu vou locar ou sublocar. Você tem que se atentar primeiramente às normas do condomínio, né? Não adianta. Se você está dentro desse véu do condomínio, você tem que respeitar as normas. Não é só você, o síndico, a eventual administradora, todo mundo tem que respeitar. Então, assim, o que eu sugiro sempre chegou no condomínio, quer alugar, quer vender, quer sublocar, analisa as normas, vê o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? Tem alguma dúvida? Conversa com o síndico, conversa com a administradora. Tem alguma ideia? Poxa, a nossa convenção proíbe a sublocação ou proíbe o short stay. Síndico, não tem como a gente conversar sobre isso? Não dá para, de repente, chamar uma assembleia para a gente discutir o assunto? De repente, tem mais pessoas interessadas também em alugar, né? E a gente sabe que muito disso vai do diálogo, né? Claro que cada situação é uma situação, mas o diálogo é sempre algo que vai ser primordial, assim, além do respeito às normas, que não adianta bater de frente que você não vai ter, né, vai ter muita resistência e não vai conseguir o que você quer. Na base da força, na base da teimosia, a gente não chega a lugar nenhum, né? Sabe que quando a gente fez essas pesquisas para as matérias que foram publicadas, a gente teve acesso a algumas informações a isso, essa questão do síndico, que alguns recebiam denúncias, assim, né, de irregularidades, né, de locações feitas informalmente, fora de plataformas, e que depois acho que elas foram regularizadas. Pelo menos as informações que eu obtive foram essas, né, que a gente constatou e que a gente sabe que a informação deve servir para esse tipo de situação, né, Johnny? Por exemplo, se você tem um imóvel, como você citou agora há pouco, que você vê que o teu vizinho faz uma locação correta e isso funciona, não gera prejuízo, cabe a você também que tem um imóvel que pode aproveitar e trocar essa informação, passar adiante e procurar serviços idôneos, procurar uma boa cobertura jurídica, né, para se orientar. Então, isso que a revista Condomínio, a gente sempre tenta orientar isso. Ela nasceu para falar de soluções e a gente aproveita esse espaço para recomendar que o síndico, os administradores procurem, chamem os moradores para o debate, né, e organizem, né, tendo essas atualizações da lei. E eu acho que em cidades como essa aqui, como Curitiba, que a gente vive, que a gente nota que os síndicos perguntam para a gente como fazer, e é muito bacana poder orientar a tua plataforma em relação a isso, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo hoje esse tipo de debate e vejo que as pessoas conseguem daí buscar fazer algo correto e respeitando, né, espaço, tendo que a segurança está, acho que hoje em primeiro lugar, pelo que a gente tem observado nas conversas aí. Sim. Marcelo, até aproveitando, bom, a gente tem, né, muita gente tem preconceito de síndico. É um tema até bem difícil, né? Muita gente tem preconceito. Mas o que é? Você que tem um contato muito direto, né? O que é o síndico? Para as pessoas entenderem um pouquinho o porquê que a pessoa precisa se colocar num papel de, entre aspas, chato, mas é porque existem regras, né? Você tem uma convenção, né? Como o Dr. Pedro falou,
é uma convenção de proprietários, né, que moram ali, então, poxa, alguém tem que ditar essas regras, né? Isso, é uma ótima observação. A gente sempre recomenda, e no network que a gente faz, que a gente tem a oportunidade de conversar, a gente nota que o síndico quer regularizar, quer fazer tudo bem feito. E ele tem que ser responsável, porque o síndico responde civilmente por uma série de fatores dentro de um condomínio. Então ele tem que ser responsável. E as plataformas servem justamente para dar base para essa responsabilidade. A gente sabe que tanto em Curitiba como em outras cidades, hoje existem condomínios que são concebidos já com formatos ou com opções, com protocolos, com cartilhas, vamos dizer assim, para se adequar a muitas normas e a muitas utilizações. Quando a gente fala de um condomínio clube, né, a gente observa isso. O clube está ali, tem que ser usado. Então, para utilizar áreas comuns, mesmo que seja só para os moradores, existem normas. Então, para utilizar isso para terceiros, para quem está vindo por curta temporada ou para quem vai locar de alguma outra maneira, mas especialmente no nosso tema aqui para curtas temporadas, o síndico ele sabe que ele precisa chamar as pessoas para esse debate. Ele é um cara responsável, ele é o mediador e o organizador. Então, as administradoras também a gente tem observado que hoje tem esse cuidado. E vem essa importância, né? Como a gente também observa, em locais, bairros mais afastados, não faz muito sentido a locação temporária. Então, eles não se incomodam. Mas ainda assim, hoje a gente percebe que eles têm assim, um sinal ligado e não querem também impedir. Se o morador, às vezes, mora muito tempo, ele precisa, vai fazer um curso na Europa, por exemplo, vai ficar lá 6 meses, 1 ano na Europa, aquele apartamento vai ficar fechado, isso é complicado, né? Então, ele pode fazer uma locação temporária, não só emprestar para um sobrinho, para alguém da família, ele pode locar aquilo, mas desde que o síndico seja notificado, que ele passe as orientações corretas, que ele possa supervisionar, não vigiar, supervisionar. Pelo menos esse é o entendimento que a nossa parte editorial observa e recomenda, que seja conversado, que seja posto no papel, dentro da situação, porque é bom para todo mundo, para quem loca, para quem está locando, para quem convive com aquilo, para quem pode orientar e ter o seu direito respeitado, né? Imagine você morou lá, você comprou um imóvel, você mora 20 anos no local, está tudo funcionando, daí vem uma situação nova, você tem que se adaptar àquilo, mas você também não pode ter aquilo como um incômodo, como um estorvo, né? Então acho que o síndico é mais alguma coisa que ele tem que puxar para o ombro dele. A gente sabe que não é fácil a vida de síndico, né? Mas é uma coisa que hoje também a maioria dos síndicos hoje tem esse entendimento. Às vezes no primeiro momento, como o Dr. Pedro falou lá no começo, eles não gostam porque vai dar trabalho. Mas é aquele trabalho que na hora que senta, que conversa, que organiza, a gente pode ser bom para todo mundo. E às vezes até o condomínio faz adequações que melhora o dia a dia, o cotidiano de todos os outros moradores, de todos os outros proprietários. Porque segurança é bom para todo mundo, né? E hoje a segurança evolui. Então a parte eletrônica, né, também mostra características muito interessantes. Então a gente vê isso, que a função do síndico continua e cada vez mais fundamental nessa organização, né? Falei, não como para cuidar da vida dos outros, não para vigiar, mas para orientar a coletividade, né? Então a gente acha importante e a gente sempre se dispôs a falar sobre isso. Eu acho que é mais como né, a gente ouve isso, mas eu acho que é legal reforçar que o síndico nada mais é que um facilitador. Isso, Né? exatamente. Ele conduz para que o condomínio ganhe. Né? A gente brinca, a vida dele não é fácil, mas ele é um facilitador de tudo que precisa acontecer ali dentro. E tendo um apoio jurídico, como tem do Dr. Pedro, da sua equipe, dos sócios dele, ou de gente especializada, pessoas profissionais, competentes, que trabalham justamente também com essa visão de evitar conflitos, né? De melhorar para que todo mundo se beneficie, de um jeito ou de outro, independente do tamanho do imóvel, né? E orientação, a informação. Mesmo a gente já observei também que mesmo pessoas mais velhas que no primeiro momento eram arredias, se assustavam, mas que quando tem a informação bem clara, né, doutor Pedro, isso funciona bem, isso flui. Então, acho que é isso. Legal. Até aproveitando, você comentou do trabalho do doutor Pedro, eu realmente, quando a gente conversou, eu fiquei até admirado, porque assim, são poucos especialistas, né, que entendem do assunto, porque é muito fácil para quem não entende falar, né, o que acontece, o que é permitido ou não, né, sobre todas as coisas que acontecem no condomínio. Eu, sinceramente, eu não sei de nada. Eu estou aprendendo muito agora pela convivência maior com o condomínio. Então, achei bem interessante o teu trabalho, né? Além, saindo um pouco do nosso escopo, mas fala um pouquinho sobre esse trabalho do condomínio em si, qual que é o que você pode proporcionar para o condomínio em termos jurídicos, né? E de consultoria, você comentou da Telecom, né? Que é a empresa que é focada em condomínio, achei fantástico a ideia. Então, queria que você relatasse um pouquinho, até para a gente entender um pouco mais também. Legal. Iniciando até pelo Telecondo, que você comentou, né, Johnny, que é uma grande parceria que a gente tem com o Marcel também da revista Condomínio, que a gente se conheceu através do Telecondo, né, na feira no passado. A gente tem essa empresa Telecondo, na verdade, para tirar dúvidas pontuais de condôminos, de síndicos, de empresas do ramo, né? Então, não chega a ser uma consultoria jurídica completa, é algo mais informativo mesmo. Então, o pessoal que tem dúvidas no dia a dia pode ligar, mandar um e-mail, um WhatsApp, que a gente responde pontualmente essas dúvidas, justamente para evitar conflitos, né? Então, a pessoa está com uma dúvida, a síndica fez isso, está certo.
o morador fez aquilo, tá certo. Então a nossa ideia é o quê? É orientar para evitar que isso escale de uma forma negativa, né? E muitas vezes a gente consegue realmente evitar algumas situações ruins ali somente com a informação, né? Então o telecondo tem esse viés mais informativo mesmo, que não chega a prestar um serviço jurídico, mas somente informa sobre como agir, o que a norma diz, né? Para a gente saber os nossos limites. E aí o MSB Advogados, que é o escritório que eu sou sócio fundador, ele já tem 3 anos de existência, ele é recente, mas nós, advogados lá do escritório, temos uma experiência já de mais de 10 anos no ramo, né? E o que a gente mais vê de interessante no serviço jurídico para condomínios é uma assessoria, né? Então, muitas vezes as pessoas veem o advogado como aquele que vai entrar com o processo, que vai processar, que vai atrás da briga, do conflito, né? E a nossa ideia é justamente o contrário, é atuar ao lado do síndico e dos moradores, né? E se possível até numa assessoria mensal, que é o que a gente mais gosta de fazer, na verdade, porque a gente vai orientando o síndico, vai respondendo o morador, e assim, a gente tem que lembrar que o condomínio também não tem problemas só internos, né? O condomínio ele tem contratos com o prestador de serviço, quer dizer, um condomínio hoje em dia que tem 300 unidades, que é muito comum, ainda mais nas regiões mais afastadas do centro, eles têm contratos enormes com um fornecedor de gás, com, né, até com obras, Copel, Sanepar, coisas do justamente. tipo, obras, enfim, todo tipo de fornecedor de serviço, isso causa muito conflito e causa muita demanda, sabe? Então é muito importante você ter essa assessoria jurídica para você revisar um contrato, para você, antes de você contratar o serviço, esse serviço está certo, esse contrato está bom, está interessante, está justo. Então, assim, o nosso serviço jurídico ele é mais assim, nesse sentido de orientar o síndico, evitar problema e, evidente, né, caso seja necessário, em uma última cartada, aí acaba se tornando uma situação judicial, mas a gente evita ao máximo, né, para justamente que o condomínio tenha a sua harmonia, e aí até pegando o gancho, né, do síndico, né, até aquela, como a gente fala sempre do juiz do futebol, né, o juiz de futebol, ele é bom quando ele não aparece, né, quando ele tem que aparecer, beleza, ele tem que estar lá. O síndico é a mesma coisa. Quanto ele menos aparece, melhor. Parece que o condomínio está andando tudo direitinho, mas quando necessário ele tem que também estar lá para aplicar a norma e evitar que aquilo escale para uma situação pior. E a assessoria jurídica vai bem nesse sentido, né? É auxiliar os síndicos, os condôminos a viverem tranquilamente, sem problema nenhum. Eu acho que cabe uma pergunta, porque eu acho que até já sei a resposta, mas eu quero fazer assim mesmo, porque o escritório deles tem toda essa capacidade, hoje esse conhecimento para orientar o síndico, mas o morador também, né? Se o morador às vezes observa uma situação irregular ou perigosa ou fora do padrão em relação a uma locação temporária, ou mesmo do dia a dia no condomínio, ele pode procurar o escritório para ele também, como cidadão ou como proprietário, se defender ou levar uma questão adiante. É isso, né? Perfeito. A gente gosta muito de atuar junto ao condomínio, porque essa orientação é muito mais fácil. Né? Mas nós também atendemos muitos moradores, né? Muitos condôminos que também têm algumas situações ali que são mais pessoais, né? Tanto em relação ao próprio condomínio, em relação aos vizinhos, ao próprio síndico, né? Então, assim, o condomínio é uma situação que envolve muita gente diferente, né? Não só os moradores ou o síndico, mas todo mundo que está frequentando ali, né? Inclusive até visitantes, né? Às vezes acabam gerando algum tipo de problema. Então, a assessoria jurídica é interessante. E, assim, é uma cultura que a gente tem visto que tem aumentado, sabe? Antes você não via condomínios assessorados juridicamente. Hoje em dia é muito mais comum um condomínio que tenha ali um contrato de assessoria para evitar problema e orientar o síndico. E assim, é muito mais tranquilo realmente você atuar dessa forma, né? Seja como condomínio, seja como escritório de advocacia, que é o nosso caso. Legal. Eu até queria reforçar um ponto, porque assim, quando a gente fala de assessoria com relação ao morador ou ao síndico, enfim, até com relação à locação de temporada, tem que lembrar que o condomínio ele tem as suas regras, independente se é morador, se é visitante ou se é por locação de temporada, a regra é a mesma, né? Então tem que respeitar a mesma regra. Tem muita gente que fala, poxa, aquele problema só teve porque era aluguel de temporada. Não, porque como você comentou, poxa, tem condomínios que a gente se incomoda muito mais com o morador que com quem é locação de temporada. Muitas vezes a pessoa que é locação de temporada, como a gente comentou, pô, o cara vai lá, toma banho, vai trabalhar, nem come no lugar, muito difícil. Então é importante essa assessoria. E eu acho que é muito importante, primeiro de tudo, o condomínio estar embasado, né? Tudo que rege a regra e tudo mais, porque a gente escuta muito, né? Importunação, poxa, importunação, pô, som alto, e tudo, independente quem for,
aquela regra está lá para ser cumprida para o bem-estar de todos. Johnny, até você comentou uma coisa bem interessante que eu acho que cabe também só mais uma reflexão. Por exemplo, o teu cliente, ele que loca com você, que vai para um imóvel para, de repente, aproveitar uma viagem de negócios ou um passeio. Mas se ele tem um problema com o condomínio, ele fez tudo certo, mas de repente alguém lá no condomínio criou uma situação adversa, complicada, seja por qualquer que for o motivo, esse também pode procurar o serviço dele para fazer, independente da tua plataforma, ele pode, se ele se sentiu ofendido ou desrespeitado, ou se foi furtado por alguma outra coisa, ele pode também procurar um serviço assim, né? Porque a gente fala muitas vezes do que o proprietário ou o vizinho, mas quem está lá no imóvel como um locatário temporário, né? Como alguém que alocou aquele espaço, ficou lá, mas se teve algum problema, ele também pode procurar uma assistência jurídica, correto? Naturalmente, naturalmente. E até interessante, as plataformas elas têm esse viés, né, Johnny, que eu acho que é dar esse suporte completo para o locatário, né? Quer dizer, se você aluga um imóvel através de uma plataforma e você tem um problema, naturalmente a plataforma vai te auxiliar junto ao condomínio, né? E é mais uma vez aquilo que a gente conversou, do bom diálogo, da boa relação. Né? Exato. Porque a gente sabe, uma relação humana pode acontecer qualquer coisa, né? Enfim, e todo mundo está exposto a essas situações, né? Então é importante você também ter o respaldo da própria plataforma, que hoje em dia dá muito mais apoio para quem vai atrás desse serviço, né? Do que um locador que ele aluga como pessoa física, né? Porque ele a pessoa às vezes não tem muito conhecimento de como ajudar o locatário, não tem muita experiência, às vezes já tem um problema anterior com o síndico ou com outro morador, né? E isso às vezes é pior. Então acho que as plataformas até ajudam muito nesse caso, porque o locatário ele tem um suporte maior, né? Até porque se você está alugando através de uma plataforma, você está falando de uma relação de consumo, né? Então a plataforma vai responder como fornecedor, como prestador de serviço. Né? Então para a pessoa que utiliza o serviço, isso é muito mais tranquilo e mais seguro, né? Inclusive, as plataformas são asseguradas de todas as formas para proteger ambos, não só o hóspede, né? Inclusive, tem muita plataforma que é mais favorável, ao Airbnb, por exemplo, ela é muito favorável ao proprietário, a quem está alugando, né? Com seguro de responsabilidade para todos os lados, tanto civil quanto, né, por parte do proprietário mesmo, do hóspede. Então, assim, existe uma segurança muito grande por trás de tudo isso. O que não é seguro é a locação direta, né? A gente vê muito. Se a pessoa, tô passando na rua, não, entra aí, me dá o dinheiro e entra. E se dá algum problema, aí é muito difícil de conseguir, né, conseguir recuperar ali, enfim, então é bem complicado. Mas assim, a gente está nos minutinhos finais, eu queria fazer uma pergunta, mas aí de cunho pessoal, tanto para o Marcelo quanto para o Dr. Pedro, que é relacionado a isso mesmo, ao short stay. Até na tua visão, Marcelo, o que você acha, o que vai acontecer e o que precisa ser feito, né, para que seja normalizado isso? Porque assim, já é um serviço de utilidade pública. A gente não pode dizer que não é. Assim como o Uber. Todo dia tenta derrubar o Uber, mas assim, se acabar com o Uber hoje, pode ter certeza que o prejuízo vai ser muito maior do que mantê-lo. Então, eu acredito muito nisso, né? O Airbnb, tem muita gente que não tinha possibilidade de viajar e ir para um lugar legal, mas o Airbnb possibilitou porque a pessoa que está alugando, ela é uma renda extra para ela, e a pessoa o hóspede, lá nesse caso, ela que está sendo locatário, para ela, muitas vezes, aquele lugar que ela foi, ela jamais iria porque é muito caro. Então, esse custo-benefício é legal. E muita gente não viaja mais, não vai para hotel e resort como poderia. Acaba indo para um condomínio, né? Ou para um prédio como esse. Então, na tua visão, assim, como é que vai ser o futuro desse movimento aí? E o que precisa ser feito para normalizar? Eu acho que o diálogo é fundamental para normalizar, para criar sempre melhores condições. Eu acho que isso vai se desenvolver nesse caminho. Eu acho que cada vez mais há um entendimento, a consciência das pessoas, para os dois lados. Para quem tem um imóvel, da importância de organizar, de se organizar para poder disponibilizar esse imóvel, e para quem busca um imóvel também, para poder aproveitar oportunidades, tanto para viagem de passeio. Eu vejo também, por exemplo, imóveis que são concebidos ou que existem hoje perto de universidades, perto de teatros, em alguns próximos a parques de centros de convenções, por exemplo. Cada vez mais precisa ser regularizado isso, né? Para que os dois lados aproveitem. Eu acho que o caminho é esse. As pessoas vão conversar, os síndicos vão ter esse entendimento, e, né, acho que as informações como a tua plataforma, como a revista sempre se propõe a fazer, é incentivar isso, para que a organização e a padronização, os protocolos surjam, melhorem e sejam aceitos. Então eu acho que o caminho é esse. Acho que cada vez mais a gente vai evoluir. A jurisprudência, a parte lá em Brasília, do Supremo, e mesmo os órgãos regionais, acho que também estão cada vez mais preparados para esse tipo de resposta, certo? Mas para aproveitar, porque até comentando essa questão, né, alguns síndicos comentaram comigo que quando estão próximos a universidades, próximos a alguns centros específicos empresariais, eles precisam
prejuízo, porque cresceu a demanda, está crescendo aí a procura, e daí quem tem imóvel quer investir, quer aproveitar, e as empresas às vezes precisam mandar seus executivos, seus funcionários para uma situação, ou você quer mandar teu filho para fazer um curso de 2, 3 meses numa universidade, um curso de férias, então você tem que ter isso. Então eu acho que o caminho é esse, existe uma tendência de evolução, uma evolução boa, no meu entendimento. Lógico, como o doutor Pedro falou, ele tem essa vivência jurídica, a relação entre pessoas pode acontecer de tudo, um acidente, um furto, uma palavra mal interpretada, então tudo isso pode gerar problemas, mas eu acho que o caminho é irreversível para o lado do bem, para a coisa boa, da organização, para que as pessoas, né, entendam e se ajudem mutuamente. As experiências que eu tive em família, com pessoas muito próximas, todo mundo acho que consegui hoje ver com bons olhos e tem boas experiências de quem precisou escolher um local. Aqui em Curitiba, parentes que vieram de fora e nós, quando viajamos também, tivemos esse respeito de chegar lá e ver que aquilo que foi prometido está lá, e quando a gente sai, tem a obrigação também de deixar dentro do que foi recebido, né? Então, acho que essa evolução acho que já existe, a consciência para a maioria das pessoas é assim, e ao mesmo tempo a gente sabe, eu comentei ao longo dos dias aí, quando a gente estava esperando a data dessa nossa conversa, que infelizmente existe a malandragem, né? Então existe margem, né, para que as pessoas se defendam. Então os proprietários também têm que ter cuidado. Eu agradeço aí a pergunta e poder expor um pouco, porque a revista Condomínio, quando faz o levantamento, sempre é muito idôneo, muito imparcial. A gente tem que falar sobre o que acontece, mas lógico, a gente tem a nossa visão pessoal de tudo isso que acontece no short stay, em relação às plataformas, em relação a essas oportunidades. Fico muito feliz em poder falar sobre isso, né, porque o nosso público está sempre buscando informação. Obrigado, então, pela sua oportunidade e essa visão. Eu acho que a evolução está no caminho certo, não vai parar por aí e não pode parar, porque a gente tem que sempre buscar, né? Às vezes, se um incidente for novidade, aquilo tem que servir de parâmetro para que o dia a dia da coletividade, né, eu digo, lá dentro do condomínio, tem que estar tudo sempre o mais perfeito possível. Legal. Eu concordo com o Marcelo nesse aspecto, que tem que haver um diálogo para que isso evolua da melhor forma possível, né? Isso sem dúvida, e isso principalmente em relação aos condomínios mais antigos, porque a gente sabe que nem todo lugar tem a estrutura necessária, tem a possibilidade de realmente abrir essa oportunidade para as locações de tão curto prazo, né? A gente sabe que isso acontece realmente, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? O que a gente vê hoje, acho que até o Johnny deve estar muito habituado com isso, são os condomínios que já nascem com a ideia de você possibilitar essa locação short stay, né? Então, hoje em dia, você tem um condomínio que ele já nasce com recepção. Não é nem uma portaria, é uma recepção. Você cadastra a pessoa que vai entrar lá, né, que vai ficar por 1, 2, 7 dias, que seja. Então, a estrutura já está mudando, as construtoras estão pensando dessa forma. E, ao mesmo tempo, a gente vê que hoje em dia também é muito comum a compra de imóveis para investimento. E o investimento não é só o aluguel convencional, é a utilização do short stay. Quer dizer, o cara tem um apartamento no centro, que ele quer utilizar aquilo porque é muito perto de teatro, de eventos e tudo mais. Então, naturalmente, aquela rotação para ele é essencial. E com certeza ele ganha muito mais com a rotatividade do que com um locatário só, né? E, ao mesmo tempo, vejo que é muito benéfica essa situação para a própria economia, né? Então, quer dizer, você está criando um edifício lá que vai precisar de uma recepção para receber o pessoal, você está criando emprego. Né? E assim vai, você vai gerando, a economia vai gerando, mais pessoas vão tendo a oportunidade de conhecer lugares diferentes, vão gastar dinheiro nesses lugares. O Johnny falou, cara, você não podia antes conhecer um lugar porque você não tinha como ficar num hotel naquele lugar, né, que era muito caro. Hoje em dia, você vai para tudo que é lugar, você conhece lugares que você nunca imaginou, porque você tem a oportunidade de ficar lá, de se hospedar lá, né? E eu acho que também essa cultura de globalização, de troca de culturas, isso é muito interessante. A vivência, né? Exato. Então, assim, eu vejo que, claro, tem muitas situações a serem discutidas, tem muitas travas que são importantes, que realmente não dá para abrir também 100%. De uma hora para outra. Né? Exato. Mas que o futuro vai ser assim, a gente vai cada dia estar mais nesse sentido. E eu acho que é um futuro promissor. Legal. Eu acho que, bom, a gente se deixar, acho que vai até amanhã. Vai até amanhã, mas o assunto realmente é interessante. Eu só tenho a agradecer, Marcelo, doutor Pedro, porque eu acho que foi bem esclarecedor, pelo menos para mim, né, que tinha várias dúvidas, vou continuar tendo dúvidas ainda, e até eu acho que vale a pena a gente reforçar, né, a revista Condomínio. Marcelo, eu acredito que eu vou deixar aqui na descrição e também no vídeo eu vou deixar o acesso à revista Condomínio, acho que é bem interessante, eu conheci e eu acho que é bem esclarecedor, porque é um universo muito específico que a gente precisa estar antenado. E eu acho que também é importante que vocês acompanhem o trabalho do Dr. Pedro, que tem esse conteúdo exclusivo para quem está dentro do condomínio, principalmente a questão de dúvidas, não só jurídicas, mas o que pode, as orientações que você pode ter com relação à vida dentro do condomínio. Então é bem importante.
Eu agradeço, Marcelo, Dr. Pedro, e agradeço vocês também. Qualquer dúvida pode deixar aqui que a gente vai direcionar para eles e a gente fica também à disposição e até o próximo episódio. Obrigado. Até logo. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Johnny. Valeu, Marcelo. Obrigado pelo papo aí e até a próxima. Até. Grande abraço. Tchau.